Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje trata-se de uma aplicação prática de redes. No caso, na aula passada, ou na aula anterior, iniciamos o estudo de alguns componentes de segurança. E aí nessa aula vamos ver uma aplicação prática de implementação do componente de segurança chamado Firewall e Proxy. Especificamente vamos ver alguns requisitos e composição de regras de acesso utilizado nesses componentes de segurança em redes de computadores. A nossa implementação ela é baseada nesse cenário. Então esse cenário de rede que vocês estão observando, ele divide duas redes distintas, uma rede externa, composta por um servidor externo, e uma rede interna ou rede local, composta por algumas máquinas internas. E aí no intermédio dessas duas redes nós vamos ter o Firewall Proxy, que é o nosso principal sistema ou componente de segurança utilizado nessa aplicação. Bem, só para relembrar, Firewall ele tem como função criar uma barreira de proteção que controla duas conexões, por exemplo, uma conexão externa e uma conexão interna, ou seja, uma rede insegura de uma rede segura. Então aqui eu posso ter, por exemplo, uma rede de uma corporação ligada através do Firewall Proxy a uma rede externa, como por exemplo a internet. O Proxy ele nada mais é que um sistema que vai restringir ou impedir acessos de redes internas e redes públicas através de algumas técnicas, como filtragem de conteúdo, por exemplo, aplicações da camada de nível de aplicação, técnicas de servidor de armazenamento, como o caching proxy, por exemplo. Bem, nessa nossa implementação de Firewall Proxy, vamos ver exemplos de criação de regras de acesso. Então, as regras de acesso elas vão possibilitar, de acordo com as suas descrições, acessos de determinadas redes. Por exemplo, essa primeira regra, a gente vai criar uma rede local que vai procurar acessar recursos no sistema ou no componente de segurança que é o Firewall. Então essa regra é uma regra simples, onde qualquer indivíduo dentro da rede local poderá acessar recursos no Firewall e o Firewall poderá acessar recursos na rede local. Na segunda regra, nós vamos ter uma regra de DHCP. Bem, o DHCP ele é um serviço muito importante em rede, que ele atribui endereços IP e outras informações de configuração de rede dinamicamente. O DHCP nada mais é que uma ferramenta extremamente útil, para poupar o tempo do administrador de rede, atribuindo endereços dinamicamente. Então, basicamente, como é que ele funciona? Ele tem uma aplicação cliente-servidor. Então, o DHCP precisa de um servidor para disponibilizar um serviço e, obviamente, precisa de um cliente para solicitar o serviço. Então, os processos são bem simples. Inicialmente, o processo de concessão DHCP começa com o cliente enviando uma mensagem de solicitação, uma requisição ao servidor. E aí, se houver um servidor na rede disponibilizando o serviço DHCP, ele vai receber essa mensagem de solicitação e responderá com o endereço IP automaticamente para essa máquina cliente. Aqui no nosso exemplo, vamos criar essa regra DHCP, onde o servidor DHCP está na rede externa. Então imaginem que o DHCP está conectado à nossa rede externa e ele vai fornecer a configuração automática para a placa externa do Firewall. Então, a gente vai ver que o nosso Firewall ele vai ser composto de duas placas, uma placa conectada à rede externa e uma placa conectada à rede interna.
Bem, o DHCP ele trabalha com 4 etapas específicas. A primeira etapa é a chamada descoberta DHCP ou DHCP Discover. Então, geralmente, o cliente inicia, né, usando uma mensagem de DHCP Discover. No nosso caso, o Firewall vai ser o nosso cliente que vai solicitar uma configuração DHCP na nossa placa externa. Então, ele vai utilizar uma mensagem de DHCP Discover, né? Essa mensagem é via broadcast na rede para atingir o servidor DHCP. Em seguida, nós temos a segunda etapa, que é o DHCP Over. O DHCP Over geralmente é atribuído pelo servidor DHCP, onde ele vai reservar o endereço IP disponível para o cliente. Logo em seguida, na terceira etapa, o cliente vai enviar uma mensagem de requisição, que é o DHCP Request. Então, ele recebeu o over do servidor, ele manda um DHCP Request. E finalizando o processo de configuração automática, o servidor ele faz o reconhecimento e a distribuição das configurações automáticas através de um DHCP Packet. Então, o servidor, ao receber essa mensagem de confirmação e requisição do cliente, ele confirma com o DHCP Packet Unicast, configurando um endereço na nossa placa externa do FireProxy. E finalizando a nossa regra de acesso, vamos criar uma terceira regra, a regra de SSH. Bem, o SSH ele é um serviço bastante utilizado em rede, que permite a conexão com outro computador na rede de forma a realizar uma conexão segura, né? Uma conexão segura de forma remota. Ele faz parte da arquitetura TCP/IP, que possibilita a comunicação segura entre computadores remotos. E aí a nossa aplicação SSH ele possui basicamente a mesma funcionalidade de um acesso via terminal, no Telnet, por exemplo, com a vantagem de ser mais seguro, utilizando, por exemplo, uma criptografia. Então, basicamente, na nossa aplicação, vamos utilizar essas 3 regras de acesso. Então, nesse momento, eu vou mostrar a aplicação através de máquinas virtuais. Então, eu criei uma máquina virtual para representar o nosso servidor Firewall, criei uma máquina virtual para representar o nosso servidor externo e criei uma máquina virtual para representar a nossa rede local. Cada máquina virtual compõe de uma placa configurada com endereço IP, por exemplo, servidor externo IP 192.168.0.22, máscara 255.255.255.0, utilizando o gateway, que é a placa externa do Firewall, né, 192.168.0.1. No Firewall vamos ter 2 placas externas, duas placas de rede, uma para representar a rede externa, seria com IP 192.168.0.1, de máscara 255.255.255.0, e uma placa representando a rede interna, onde vamos ter o IP 10.0.0.1 e a máscara 255.0.0.0. Na nossa rede local, teremos uma máquina representada pelo IP 10.0.0.10, a máscara 255.0.0.0 e o gateway seria a placa interna do nosso FireProxy. Ok, gente. Então, na nossa aplicação prática, eu vou utilizar, como eu falei para vocês, algumas máquinas virtuais. Então, eu vou abrir aqui o nosso VirtualBox. Eu já tenho implementado 2 máquinas virtuais. Então, uma do nosso servidor Firewall, que a gente vai utilizar um Windows, onde ele tem uma aplicação ISA Server de FireProxy. Então, eu vou startar ele aqui. E a nossa outra máquina vai ser uma máquina servidora Linux, Ubuntu, né, representando a nossa rede local. E uma terceira máquina, eu vou mostrar para vocês o acesso através do acesso remoto. Então eu vou chamar aqui o PuTTY. PuTTY ele é um aplicativo de configuração de acesso remoto. Eu vou colocar aqui o meu IP externo.
Então, só para a gente relembrar, 192.168.0.22 é referente àquela máquina externa, tá? E aí eu vou dar um SSH para ele através do Putin, para a gente poder visualizar essa máquina. Então, deixa eu dimensionar aqui para ficar dentro da tela. E aqui eu vou entrar com as autenticações, né? Eu vou botar aqui o usuário, que é aluno, e a senha para acesso a esse servidor. Pronto, já acessei aqui o meu servidor Linux externo, tá? Percebam através do IP, que equivale àquela rede externa que a gente falou lá no início da aula. Eu vou startar mais uma máquina virtual. Então, dessa vez agora eu vou startar uma máquina Linux interna, tá? Essa máquina Linux, o objetivo dela é representar uma máquina internamente dentro da minha rede. E aí vamos ter 3 máquinas específicas. Deixa eu dimensionar aqui para a gente ter toda a tela e visualizar todos eles. Ok, então vamos lá. Só para a gente se posicionar e entender a nossa aplicação. Na parte direita da tela, vocês estão vendo aí o Windows Server, né? 2003. Esse sistema ele tem o nosso Fireproxy. Então ele é o divisor entre as redes distintas. Então eu vou pedir para logar aqui através do Ctrl Alt Del, né? Então ele já está como administrador, vou botar a senha. E ele vai acessar o sistema. Então esse sistema é o nosso firewall, onde ele tem o IP de rede interna 10.0.0.1 e a máscara 255.0.0.0. Aqui do outro lado, do lado esquerdo, nós temos o acesso via SSH, que eu fiz para aquela máquina de rede externa. Então percebam que os dois IPs são diferentes, tá? Redes distintas. Então desse lado nós temos o servidor externo, como se ele fosse um servidor na internet, tá? E aqui embaixo, essa terceira máquina virtual, eu vou representar uma máquina numa rede local. Então eu vou botar aqui o login. E a senha de acesso. E aí percebam que ele entrou no sistema. Então ele é um sistema Linux, tá? E reparem para o IP dessa máquina, né? Que é o mesmo IP da rede do Firewall. Então ele está representado pelo 10.0.0.10. Vou digitar aqui ifconfig, só para a gente verificar o endereço, confirmar no caso, né, o endereço IP dessa máquina. Então percebam lá, 10.0.0.10, ou seja, a mesma rede do nosso firewall. Então essa máquina representa a rede externa, essa máquina representa um host na rede interna, e essa terceira máquina que vocês estão vendo aqui, o Windows, representa o nosso Firewall Proxy.
Bem, o nosso FireProxy, como eu falei para vocês, ele tem como função criar uma barreira de proteção entre duas redes. E aí, para isso, ele necessita, no mínimo, de duas placas, duas interfaces de rede. Então, eu vou mostrar para vocês que a nossa máquina virtual, através do CMD, né, ele tem duas placas de rede. Então, vamos lá. ipconfig. E aí vocês vão observar duas redes, né? Um com adaptador de rede externa, por exemplo, a internet, e o outro adaptador de rede interna, né, com o endereço de 10.0.0.1, simbolizando a nossa rede interna. Bem, inicialmente eu vou configurar a rede externa. Então deixa eu abrir a placa da rede externa. Eu vou colocar um IP qualquer só para a gente depois realizar novamente a configuração e aplicar o uso do servidor DHCP. Então eu vou botar um IP qualquer, eu vou dar um OK, só para a nossa rede externa receber um IP qualquer. Então novamente eu vou pedir para visualizar através do CMD, comando ipconfig. E aí observem novamente a minha rede externa 204.100.10.1 e a rede interna 10.0.0.1. Quando a gente for criar, por exemplo, as regras de Firewall, vamos criar uma regra, como foi comentado no início da aula, uma regra de DHCP. Então, a gente vai fazer com que a placa externa do meu Firewall receba um IP automático, sem ser esse IP aqui. Então, observem que esse IP deve mudar. Ele deve trabalhar com o IP da rede externa, esse IP que vocês estão vendo aqui, 192.168.0, e aí o valor que ele receber. Ok, inicialmente a gente precisa acessar o Firewall. O Firewall ele é acessado via uma tela que a gente chama de front-end, que é a tela principal do servidor. No servidor Windows, nós temos aqui instalado um Firewall chamado ISA Server. Então, o ISA Server ele seria o nosso FireProxy, uma aplicação específica da Microsoft. Então, eu vou clicar em gerenciamento do ISA Server. Ele vai abrir o front-end, então essa é a tela chamada de front-end, a tela principal de acesso aos recursos do Firewall. E aí vocês vão observar algumas configurações específicas que podem ser realizadas nessa tela à esquerda. E tudo que é configurado ele vai mostrando na tela à direita. Então, por exemplo, o Firewall ele trabalha com as chamadas diretivas de Firewall, que nada mais é que as regras de Firewall, né? Ou seja, as regras de acesso que se deve se criar para acessar recursos na rede. Bem, nesse Firewall vocês vão observar que existe apenas uma regra, que é uma regra padrão, é uma regra de negação. Significa que essa regra bloqueia todos os recursos dentro da rede. Então, se por acaso um componente de rede interna quiser se comunicar com o Firewall, ele não vai conseguir, porque eu tenho uma regra que está negando tudo. Então, lembrem-se que o Firewall ele é uma barreira de proteção, onde através de configurações eu bloqueio ou eu permito acesso. Bem, inicialmente no Firewall precisamos dizer para o sistema o que é a nossa rede segura, no caso a rede local, e o que é uma rede insegura, no caso a rede externa. Então, por exemplo, na nossa aplicação, essa máquina de IP10.0010 é a nossa rede segura, e essa máquina de IP 192.168.0.22 é a nossa rede externa. Então, nesse momento, eu vou dizer para o Firewall quem é a nossa rede segura, ou seja, vamos dividir nossas redes em redes seguras e redes inseguras. Como é que é feito isso? Então, aqui no Firewall, através do front-end, eu vou clicar em redes,
E aí vocês vão observar que ele vai mostrar um desenho específico, né, onde ele representa o firewall, que é essa barreira de proteção, a nossa rede local, nossa rede segura, e as nossas redes externas. Na parte de baixo, vocês vão ver as chamadas redes conectadas. Então, nós temos entre elas a rede interna. Então, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, e em endereços eu vou dizer quem é a nossa rede interna, quem é a nossa rede segura que o firewall deve proteger. Como é que ele faz o acesso a essas redes? Através do adaptador de rede, da placa de rede. Então, como o nosso firewall tem duas placas de rede, deixa eu mostrar novamente, pconfig, que é a nossa rede de internet e a rede interna, eu vou escolher entre elas quem é a nossa rede segura. No caso, a nossa rede interna. E aí eu venho aqui em adaptador, adicionar adaptador, e aí vocês vão ver as duas placas que eu acabei de mostrar, e dentre elas, obviamente, eu vou escolher qual é a minha rede segura. No caso, eu vou marcar a rede interna. A rede internet, que é a rede externa, representada por esse servidor, obviamente que eu não vou marcar, porque ela não é a minha rede segura. E aí observem que essa minha rede interna, ela já está configurada com o endereço IP, é o endereço IP do meu firewall, tá? Então automaticamente ele já sabe a faixa de endereçamento, o ranger de endereçamento, né? E aí vocês vão observar esse ranger aqui, ó. Então basta eu confirmar com OK, automaticamente vai aparecer a faixa de endereçamento, e aí eu vou aplicar a configuração e o meu firewall automaticamente vai saber que a rede 10.0.0.0 até o último IP é considerada a minha rede segura. Bem, só para a gente fazer um teste, eu vou pingar do meu firewall para o meu servidor interno dentro da rede. Então eu vou pingar dessa máquina firewall para esse servidor dentro da rede interna. Então eu vou colocar o comando ping 10.0.0 e o IP do meu servidor, que é 10, final 10. Bem, automaticamente vocês vão ver que o servidor vai obter respostas, ou seja, o meu servidor firewall consegue chegar na minha máquina interna, né, respondendo para o meu servidor firewall. Agora, bora verificar o que acontece se eu tentar pingar, por exemplo, do meu servidor local com o IP 10.0.0.10 para o meu firewall. Então eu vou pingar agora, escrever ping 10.0.0.1, que aí eu vou tentar pingar no meu firewall. Vocês vão observar que o ping ele vai ficar temporariamente parado, ou seja, eu estou tentando sair da máquina local para o meu firewall, e aí eu não estou obtendo resposta. Eu vou cancelar o ping através do Ctrl C, e aí vocês vão observar que de 19 pacotes transmitidos, ele não recebeu nenhum pacote. Por quê? O que está acontecendo? Lembrem-se que eu falei no início para vocês. O firewall, ele, através da sua diretiva, das regras de firewall, ele tem uma única regra que diz, através dessa regra padrão, que bloqueia tudo, nega tudo. Então eu estou tentando mandar pacotes de dados de uma máquina interna para o meu firewall e, obviamente, esses pacotes não vão chegar, porque tem uma regra bloqueando. E aí a gente vai aprender a criar a nossa primeira regra. Deixa eu voltar aqui no meu cenário. E aí a gente vai aprender a criar a nossa primeira regra, que é uma regra que diz assim, ó, qualquer indivíduo da rede local, rede interna, que quiser acessar recursos no firewall, eu tenho que permitir esse acesso. Então, por enquanto, nós não temos essa regra, por isso que eu não consigo pingar dessa máquina para essa placa interna do meu firewall. Então, vocês perceberam que o firewall ele consegue pingar, mas o meu servidor interno não consegue pingar no firewall.
O Firewall, como ele é uma barreira de proteção e ele tem todos os controles de acesso, ele consegue chegar, mas o processo inverso não. Então, para isso, nós temos que criar uma regra de acesso. Então, vamos criar essa regra de acesso. Bem, para criar uma regra de acesso, no Firewall, eu vou clicar com o botão direito em cima de Diretivas de Firewall, e aí procuro a opção novo, regra de acesso. A primeira coisa que a regra de acesso me pede é o nome. E aí eu vou colocar assim, rede local. Eu vou botar uma seta bidirecional para o firewall. Então, o nome da regra já me diz o que a regra faz. Se eu estiver na rede local, eu consigo chegar no firewall. Se eu estiver no firewall, eu consigo chegar na rede local. Então, essa é a ideia dessa regra. E aí eu tenho as ações da regra. A regra, obviamente, é uma regra de permissão. Eu não quero negar, eu quero permitir. Então eu escolho permitir. Em seguida, eu vou especificar o que eu quero que essas redes trabalhem, ou seja, quais são os protocolos que vão se aplicar na comunicação. Aí nós temos três opções: todo o tráfego, os protocolos selecionados, todo o tráfego, exceto um determinado protocolo. Bem, nesse exemplo a gente vai usar todo o tráfego. Como é uma comunicação segura entre Firewall e rede local e Firewall, a gente vai utilizar todo o tráfego, ou seja, todos os protocolos entre esses dois pontos da comunicação. Toda regra ela se destina à escolha de uma origem da regra. Então, a origem da regra é aquele indivíduo que solicita o recurso ou o serviço. Então, no nosso caso, a gente vai adicionar a origem da regra através do botão adicionar. E aí a gente vai observar em redes que existem os vários tipos de redes que nós trabalhamos, entre eles a rede local, que é o interno, o host local, que é o próprio firewall, o externo, que seria a nossa rede externa, e se eu estiver utilizando aplicações VPN, que no nosso exemplo, no nosso caso, não vamos utilizar no momento. Quem seria a origem da nossa regra? Ou seja, quem está solicitando recurso da origem para que destino? No nosso caso, é só a gente lembrar, a gente quer tentar fazer um ping dessa máquina de rede local para o nosso servidor firewall. Então, obviamente, a nossa origem é interna. Então, eu vou adicionar. Também, quem seria a outra origem? O nosso próprio host local, que é o nosso firewall. Por que ele seria também a origem? Lembre-se que o ping ele é um aplicativo de eco, então ele é um aplicativo de ida e volta. Então, quando eu pingo de uma máquina para outra, o pacote sai de uma máquina, bate na outra e retorna. Então, é uma aplicação bidirecional. Portanto, a minha origem ela tem que ser tanto a minha máquina interna como o host local, que é o firewall. E aí a mesma coisa para o destino, né? O destino, a quem esse pacote se destina, vocês vão ver que vai ser o próprio host local, ou seja, o firewall, e a máquina interna. E aí nós vamos ter lá, ela vai se aplicar a todos os usuários da rede, vai ter o resumo da regra criada, e aí eu vou concluir, vocês vão ver aqui a regra criada. Observem que é uma regra de permissão de todo o tráfego. Quando a minha origem, ou seja, quando a minha máquina interna estiver mandando um ping, ele vai ser origem, e o meu destino é o host local. Quando o ping retornar, quem vai ser minha origem vai ser o firewall, e o meu destino vai ser a minha máquina de rede local. Bem, eu vou aplicar aqui para salvar as configurações no firewall. E aí a gente vai fazer novamente aquele teste que a gente fez agora há pouco do ping, né? Então eu vou tentar pingar novamente da minha máquina local, que tem o final 10, para o meu firewall, que tem final 1. Deixa eu só atualizar a regra. Percebam que ele já começou a obter respostas.
Então, naquela nossa primeira tentativa de 19 pacotes, ele não recebeu nenhum. Agora, vocês estão vendo que ele já está respondendo, né? Então, significa que essa nossa primeira regra já causou efeito, ou seja, eu posso ter acesso de qualquer ponto da rede interna para o Firewall e do Firewall para qualquer ponto da rede interna. Então, a nossa primeira regra já está ok, já está funcionando. Bem, a nossa segunda regra, a gente vai utilizar o serviço de DHCP. Ou seja, a gente vai fazer com que a nossa placa externa do Firewall receba automaticamente o IP de um servidor DHCP qualquer externo. Obviamente, para isso, deveremos criar também uma regra de acesso, onde essa regra vai dizer que o serviço DHCP de uma rede externa vai configurar automaticamente a placa externa do nosso firewall. Então, vamos observar como isso é feito no firewall. Então, eu vou voltar aqui no firewall, vou criar novamente uma regra de acesso. Então, clico com o botão direito em cima de diretiva de firewall, novo, regra de acesso, e aí eu vou nomear minha regra. Minha regra vai se chamar assim, DHCP, eu vou botar entre parênteses externo, para representar que o servidor está externamente, tá? E ele vai configurar o meu firewall. Novamente, eu vou botar uma seta bidirecional. Por quê? Vocês vão ver que o DHCP ele é um serviço, como eu falei no início, ele trabalha com vários processos. A descoberta, que é o DHCP Discovery, do cliente para o servidor, o servidor reservando esse IP, então mandando um DHCP over para o cliente faz a confirmação da solicitação via DHCP request, e finalizando, o servidor DHCP cria lá o DHCP packet e atribui o endereço IP. Ou seja, é uma regra bidirecional, porque o serviço ele vai e volta. E aí, eu representei isso através dessas setas bidirecionais. Bem, é uma regra de permissão, então vamos marcar permitir. E quando formos escolher os protocolos, diferente da primeira regra, vamos selecionar o protocolo, até porque nós só queremos o serviço DHCP. Então eu vou adicionar somente o DHCP. Eu vou procurar aqui em protocolos comuns. Todos os protocolos. Então vamos lá em DHCP. O DHCP, como eu falei para vocês, ele tem duas vias, né? A solicitação, geralmente do cliente, e o DHCP resposta, geralmente do servidor. Então a gente vai adicionar os dois. Então esses são os dois protocolos utilizados. Na origem da nossa regra, como ambos vão ser origem, vamos adicionar tanto a nossa rede externa, que é ela que tem o nosso servidor, DHCP, como o nosso Firewall, através do host local. Porque ele que vai ser o nosso cliente, ele que vai solicitar o serviço DHCP. A mesma coisa para o destino. O destino, ambos vão ser o externo e o interno. Perdão, não é o interno. Deixa eu tirar o interno daqui. O host local, que é o nosso Firewall, tá? Então, para ficar claro, vou voltar aqui na origem, né? Quando a minha origem for o host local, que ele é cliente DHCP, ele vai ser a origem da regra. Então, ele vai fazer a solicitação DHCP. Né? E aí, o destino, obviamente, vai ser a rede externa. Quando o servidor DHCP responder, reservando, por exemplo, através do DHCP over, ele vai ser a origem. E, obviamente, o destino vai ser meu firewall. E aí, o meu firewall vai receber esse IP
e esse IP vai ser configurado junto com as outras informações automaticamente na máquina. Bem, para todos os usuários, e aí eu vou concluir, vocês vão observar que a regra está criada. Então, só para a gente verificar, DHCP externo profile é uma regra de permissão, onde eu tenho as duas aplicações, tanto a resposta como a solicitação, entre as duas origens e destinos. Então eu vou aplicar. E aí agora vamos fazer o teste do DHCP. Eu vou voltar lá na minha placa externa. Então lembrem-se que a gente fez uma configuração básica, onde a gente colocou o IP 200.110.1. Então aqui eu tenho um IP manual. E agora a gente vai solicitar que esse IP seja atribuído de forma automática. Então eu venho aqui em propriedades, protocolo TCP/IP, e aí eu vou pedir para obter o IP automaticamente. Então vamos ver se a regra causou efeito gerando o IP automaticamente para a minha máquina. Então deixa eu pedir novamente para ele reparar. Deixa eu atualizar mais uma vez aqui o servidor. E aí vocês estão vendo lá que ele está tentando obter o endereço da rede, né, via DHCP. Então se estiver tudo certo com a regra, ele vai pegar esse IP automático de um servidor que eu tenho externamente aqui nas minhas máquinas e atribuir esse IP para a placa de rede externa do firewall. Pronto, observem que agora foi atribuído por DHCP o IP 192.168.0.14. Observe que esse IP é o IP externo, que representa a nossa rede externa. Então a nossa regra funcionou, né? Significa que a nossa segunda regra criada, ela nos permite receber dinamicamente o IP de um servidor externo. Bem, de posse desse IP, então bora pedir para visualizar novamente os nossos IPs do Firewall. Vocês vão observar que as duas placas, tanto a externa como a interna, têm IPs, onde a externa agora recebeu o IP de rede interna. E aí vamos ver se a gente consegue pingar nessa máquina externa aqui. Então eu vou mandar um ping para 192.168.0.22. Observem que o firewall consegue chegar externamente no servidor de rede externa. Então eu tenho conectividade do meu servidor firewall com o meu servidor externo. Bem, para finalizar, vamos criar a nossa terceira regra de firewall, que é uma regra que utiliza o serviço SSH. O SSH é um serviço de acesso remoto via utilização criptográfica, né? E aí, obviamente, assim como as demais regras, nós teremos que criar essa regra. Essa regra, ela estabelece que quem estiver dentro da rede interna, rede local, poderá fazer um acesso remoto para o servidor externo, para esse servidor aqui. Então, por exemplo, essa máquina, via SSH, vai acessar um recurso externo de forma criptografada
para essa máquina aqui. Então esse é o chamado serviço SSH. Então vamos fazer a nossa terceira regra no nosso firewall. Então novamente, vou clicar em diretiva de firewall, botão direito, novo, regra de acesso. E aí eu vou criar lá o nome da minha regra. Vou chamar de SSH interno. E ele vai se destinar à rede externa. Então vai ser uma regra de permissão, eu vou marcar permitir, onde eu vou escolher um protocolo específico, então eu vou adicionar o SSH, então eu vou procurar o SSH e adicionar a minha aplicação, e aí eu vou determinar a origem e destino da regra. Bem, a origem, quem solicita a regra é o interno, e eu também vou adicionar o externo, porque você vai ter o retorno da aplicação SSH. No destino, o mesmo procedimento, eu vou adicionar o externo e o interno. E aí, finalizando todos os usuários, conclui, e aí minha regra está criada. Percebam que a regra foi criada, onde apenas o serviço SSH vai funcionar, entre interno e externo para interno. Então eu vou aplicar aqui, vou dar um OK. E aí vamos fazer o teste. Eu vou pegar a minha máquina interna, então eu vou parar esse ping aqui, através do Ctrl+C, e aí eu vou mandar um comando via SSH dessa máquina que vocês estão observando aqui, para essa máquina externa, né, via SSH. Então o comando é SSH -P e a porta do serviço, que é o 22, e aí eu vou colocar o nome do usuário aluno aqui, ó. E aí o arroba para dividir o usuário do seu IP. E eu vou adicionar o IP, que é 192.168.0.22. 192.168.0.22. Então, resumindo, da máquina ou do servidor local, eu estou pedindo uma conexão via SSH, através da porta 22, para o usuário aluno, cujo IP é 192.168.0.22, da minha rede externa. Então, bora ver se a regra já surtiu efeito. Então, eu dei o Enter, vamos observar se ele vai pedir conexão. Então, observem que ele pediu conexão onde ele está pedindo a senha de acesso desse servidor. Então, eu vou fornecer a senha de acesso. Se tudo estiver correto, ele vai logar no servidor. Então, percebam que a conexão SSH foi estabelecida. Então, para confirmar isso, eu vou dar um ifconfig, só para a gente verificar o endereço IP que vai aparecer. Vocês vão observar que é o endereço IP da máquina externa, 192.168.0.22. Ou seja, a gente nessa aplicação criamos 3 regras de acesso que permite observar a aplicação do servidor Fireproxy, né, que é criar regras de acesso para determinadas aplicações de determinados serviços de forma segura. Então é isso, gente. Agradeço mais uma vez a presença aí de todos, né, assistindo a aula. Isso foi uma aplicação prática de Fireproxy. E aí nós encontramos em uma outra aula um outro assunto específico relacionado à área de segurança.